Todo mundo se lembra das aulas de ciências na escola, né? Sólido, líquido e gasoso. Parece simples, mas e se eu te disser que essa é só a pontinha do iceberg? Pois é, a história real é muito, mas muito mais interessante. Vamos mergulhar nisso agora. Para começar, vamos resolver uma daquelas confusões clássicas que muita gente faz. Qual é a diferença entre gás e vapor? A gente usa as palavras quase como sinônimos, mas na física elas significam coisas bem diferentes. Pensa só, a fumacinha que sai de uma chaleira fervendo e o gás que alimenta a chama do fogão. A olho nu parecem a mesma coisa, certo? Mas será que são? A resposta é um belo e sonoro não. E entendeu porque é bem legal. Primeiro, o vapor. Imagina a água fervendo. Ela vira vapor. O segredo aqui é que o vapor é uma substância no estado gasoso que está abaixo de uma temperatura que os cientistas chamam de temperatura crítica. Pensa nela como uma linha divisória. Abaixo dessa linha, basta aumentar a pressão, ou seja, apertar as moléculas, que elas voltam a ser líquidas. Simples assim. Agora, o gás. O exemplo perfeito é o botijão de GLP. Lá dentro ele está líquido por causa da pressão absurda. Mas, quando ele sai, ele está numa temperatura acima daquela tal temperatura crítica. E aí que está o pulo do gato. Não adianta só aumentar a pressão para ele virar líquido de novo. É preciso fazer um combo, aumentar a pressão e, ao mesmo tempo, diminuir a temperatura para ele voltar para baixo daquela linha. E aqui está, finalmente, o coração da diferença entre os dois. A mágica, ou melhor, a física, está exatamente em como cada um responde a essa dupla: pressão e temperatura. Então, para ficar bem claro, para transformar vapor em líquido, basta apertar, aumentar a pressão o suficiente. Já para transformar um gás em líquido, o desafio é maior. Precisa de uma força-tarefa. Aumentar a pressão e, junto com isso, baixar a temperatura. Essa é a regra de ouro que separa um do outro. Ok, agora que esse mistério de gás e vapor está resolvido, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. No fundo, os estados da matéria são como degraus em uma grande escada de energia. Esse gráfico é sensacional. Repara nessas partes retas, os platôs. A gente está adicionando calor, mas a temperatura não sobe. Como assim? É porque toda essa energia está sendo usada para uma missão muito específica: quebrar as ligações que mantêm as moléculas juntas para poder mudar de estado. É o que acontece quando o gelo derrete. A energia vai para a transformação, não para o termômetro. E claro, essa jornada da matéria tem nomes específicos. Do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. E o caminho de volta também existe, com a condensação e a solidificação. Tem até um atalho, a sublimação, que é quando um sólido vira gás direto, sem nem passar pela fase líquida. Então, a imagem da escada de energia se encaixa perfeitamente. No estado sólido, as partículas estão lá, bem organizadinhas, com pouca energia. A gente dá mais energia e elas começam a deslizar umas sobre as outras. Aí, viram líquido. Se a gente der ainda mais energia, elas se soltam de vez, voando aleatoriamente. Chegamos ao estado gasoso. Mas a escada não acaba aí. E se a gente continuar subindo essa escada de energia? O que vem depois do gás? Pois é, tem um próximo degrau. E ele nos leva ao quarto estado da matéria. Exatamente, o plasma. Quando a gente injeta uma quantidade de energia tão absurda num gás, os próprios átomos começam a se despedaçar. É uma transição para um estado de matéria totalmente novo e elétrico. Formalmente, essa é a definição. Na prática, imagina um gás tão energizado que ele vira uma sopa de partículas com carga elétrica. E essa carga elétrica, muda completamente as regras do jogo. Faz o plasma se comportar de um jeito totalmente diferente de um gás normal. E é assim que acontece. A energia é tanta que os elétrons são literalmente arrancados dos átomos. O que sobra? De um lado, o átomo que perdeu o elétron, que agora tem carga positiva, a gente chama de íon, e do outro lado, o elétron solto, livre. Essa mistura de íons e elétrons livres é o que forma o plasma. A essa altura, pode parecer que plasma é uma coisa super exótica, rara, que só existe em laboratórios de ponta. Mas prepare-se para uma surpresa. E que surpresa? 99%. Pense nesse número por um instante. 99% do quê? É isso mesmo. Quase tudo que a gente vê no universo, o Sol, todas as estrelas que brilham à noite, as nebulosas, não é sólido, nem líquido, nem gasoso. É plasma. Os estados que a gente considera normais aqui na Terra são, na verdade, uma grande raridade cósmica. E o plasma está por toda parte, inclusive aqui.
O nosso Sol é uma bola de plasma gigante. Os raios numa tempestade são canais de plasma puro. As luzes de néon, plasma. As auroras boreais, aquele espetáculo de luzes no céu, adivinha? Plasma. E ele é também a grande promessa para o futuro da energia limpa, por meio da fusão nuclear. Então, da próxima vez que alguém colocar água para ferver, vale lembrar que os estados da matéria são uma incrível jornada de energia. E essa jornada vai muito, muito além do que a gente imagina, com estados exóticos que só existem em condições extremas, perto do zero absoluto ou no coração de estrelas mortas. A grande questão que fica é: o que mais a gente ainda não descobriu sobre do que o nosso universo é feito?